Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a grande solenidade da Ascensão do Senhor, uma das festas mais belas da nossa fé cristã. E essa celebração torna-se ainda mais especial, porque nesta manhã teremos também a crisma de jovens e de um adulto, Henrique, filhos desta querida paróquia de São João Batista, de São João da Aliança, em Goiás, sob o cuidado pastoral do nosso querido Padre José Gerson, a quem saúdo com grande alegria e afeto. Da mesma forma, abraço os catequistas, os padrinhos e madrinhas, as famílias, especialmente vocês, Henrique, que vai ser batizado, e os demais que serão crismados, recebendo assim a plenitude do Espírito Santo em suas vidas. A ascensão do Senhor não é uma despedida triste de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao contrário, é a glorificação dele, agora ressuscitado, que sobe ao Pai sem abandonar a igreja que ele fundou. O Evangelho termina com uma promessa poderosa, Mateus 28:20. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cristo continua presente e vivo no meio de nós, conduzindo sua igreja e caminhando conosco rumo ao céu. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é profundamente importante. Jesus aparece aos discípulos durante 40 dias, falando do reino de Deus. E aqui o número 40, nós podemos ver o quanto ele é importante na Bíblia. São várias referências ao número 40, desde o dilúvio, Moisés com os 40 anos no deserto, os 40 dias de jejum e silêncio de Jesus e assim por diante. E antes de subir ao céu, nosso Senhor faz uma promessa: vós sereis batizados no Espírito Santo. A igreja nasce olhando para o céu, não para a terra. Pobre daqueles que cravam os seus olhares, os seus corações nas realidades passageiras deste mundo. A igreja nos ensina este caminho aqui neste mundo, mas sem nos dar uma orientação de que o fim seja neste mundo. Mas o nosso caminho neste mundo é um caminho que aponta para a transcendência, para o céu. Cristo sobe ao Pai, mas envia o Espírito Santo para fortalecer o seu povo. No próximo domingo, celebraremos Pentecostes, um momento ímpar na vida da nossa igreja. Exatamente aqui nós compreendemos o sentido profundo da crisma. O sacramento da crisma fortalece aquilo que começou no batismo. O catecismo da igreja ensina que a crisma imprime na alma do crismando um selo espiritual permanente e concede uma força especial do Espírito Santo para que aqueles e aquelas que receberam o crisma, este sacramento, possam ser, dentro desse mundo, testemunhas de que a vida não pode ser amarrada
às realidades passageiras deste mundo. E hoje, nessa celebração, possui ainda uma beleza muito especial, porque teremos também o batismo do Henrique, que em seguida receberá o sacramento da crisma. Isso é profundamente significativo para toda a nossa comunidade. Na igreja primitiva dos apóstolos, vivia exatamente assim. Os adultos eram evangelizados, recebiam o anúncio da vida em Cristo, acolhiam o querigma, professavam a fé e recebiam os sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e eucaristia. Porque o batismo não é apenas um rito social. Muita gente traz as crianças para ser batizadas na igreja por uma questão de costume. Mas é preciso ir além disso. O batismo é o mistério da Trindade que nos abraça. Ele é um sinal verdadeiro do novo nascimento espiritual. Como dizia São Cirilo de Jerusalém, no século IV, essa frase bonita e lapidar: ao sair das águas batismais, o homem velho fica sepultado e nasce o homem novo em Cristo. Por que ele diz isso? Porque todos nós nascemos com o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Nós já nascemos velhos por causa do pecado. Mas o batismo, que tira o pecado original, nos torna novos. A gente recebe a novidade no batismo. Querido Henrique, hoje a igreja olha para você com alegria. Pelo batismo, você será lavado do pecado. Por isso você não se confessou para esse dia, porque o batismo vai apagar tudo na sua vida. E você se tornará filho de Deus e membro da igreja. E pela crisma, receberá a plenitude do Espírito Santo para viver como discípulo de Jesus, e mais do que isso, como missionário de Cristo. Veja como isso combina com o ano querigmático que a nossa diocese está vivendo, em preparação para o nosso jubileu de 50 anos, em 2029. Este ano é o ano do querigma. Nós vamos anunciar, evangelizar. O querigma é isso. O ano que vem será a vez da catequese, 2028, o ano da liturgia na diocese, e 2029, o ano do nosso jubileu, nós vamos meditar sobre uma palavra muito estranha para muita gente: mistagogia, porque é uma palavra grega que significa ser mergulhado no conhecimento dos sinais da igreja, desde o círio pascal, o ambão, o altar, a vela, os 3 degraus do altar, a via sacra, a cruz, o sacrário, a pia batismal. Tudo isso vai fazer essa beleza da nossa compreensão. Então a igreja primitiva tinha esse suporte bonito para os cristãos, que era a iniciação cristã. Hoje a comunidade inteira testemunha aqui em São João da Aliança que Cristo continua chamando homens e mulheres para uma vida nova. E a palavra é firme, palavra de Jesus: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até o fim do mundo. E nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje. E esta promessa do Espírito Santo, ela realiza agora também na vida do Henrique, que recebe o batismo, e na vida de vocês que recebem a crisma. Assim, meus queridos crismandos, hoje Deus não está apenas realizando uma cerimônia bonita,
na vida de vocês, que vieram com a camisa alusiva ao Divino Espírito Santo, mas hoje ele, o Espírito Santo, Espírito increado, porque é Deus, não teve princípio e não teve fim, quer transformar a vida de vocês. O cristianismo não é apenas uma tradição religiosa ou um costume familiar. O cristianismo é o quê? Vida nova em Cristo. São Paulo dizia que quem está em Cristo é uma nova criatura, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17, onde São Paulo destrinça para nós o que é a vida nova em Jesus. Quem é batizado não pode viver como quem não conhece Deus. O crismado não pode viver uma vida sem direção espiritual, sem oração, sem vida moral, sem compromisso com a verdade. E aqui entra a palavra muito importante para a nossa vida cristã, para a vida de vocês que hoje um recebe o batismo, outro a crisma. As virtudes teologais. Quem é batizado, quem é crismado, quem é católico, não pode desprezar na sua vida as 3 virtudes teologais. Vocês sabem quais são elas? Quem sabe, levanta a mão. Lá atrás, pode dizer para nós? Fé, esperança, caridade. Vamos repetir agora? Fé, esperança e caridade. Olha, gente, vocês não podem esquecer isso, não. Isso é a marca do católico. Fé, esperança e caridade são as virtudes teologais capilares, ou seja, cabeça da nossa vida católica. A fé é confiar em Deus mesmo nas dificuldades, mesmo na morte, mesmo no sofrimento. Eu creio, Deus está comigo, esse corpo passa, mas a minha alma volta a Deus. A esperança, meus irmãos, é saber que a nossa vida caminha para a eternidade. Nós não temos o nosso coração cravado nas coisas passageiras. E a esperança aponta isso para nós. Nós somos cidadãos dos céus aqui na terra. Os nossos pés caminham sobre a terra, mas o nosso coração já está em Deus. Daqui a pouco a gente vai falar disso, a gente vai rezar isso no início da anáfora, da oração eucarística. Quando o bispo dizer, corações ao alto, o que vocês vão responder? Nosso coração está em Deus. Exatamente isso. Essas inserções no início da nossa oração eucarística faz parte de toda uma tradição da nossa igreja. E a caridade? A caridade é a maior das 3, que é amar como Cristo amou. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e capítulo 13, sobretudo no capítulo 13, São Paulo vai falar dessas 3 virtudes e ele termina dizendo, a maior é a caridade. O que é amar como Cristo amou? É ser capaz de entregar-se ao martírio, à cruz, à morte pela fé. Quantas pessoas hoje perderam a esperança? Quantos vivem sem sentido interior? Perdeu a esperança, perdeu a fé. O mundo oferece prazer imediato, mas não oferece a paz profunda. Omni pox coito animalis tristi est. Todas as pessoas que praticam um ato sexual, sobretudo fora do casamento, fora do amor, fora da esperança, fora da fé, ele se torna um animal triste. Uma pessoa que se alegra a noite toda bebendo, usando drogas,
no outro dia ele tem paz interior? Tem ou não tem? Não tem. Uma pessoa que passa uma noite de vigília no Muquem, no santuário de Nossa Senhora da Abadia, rezando a noite toda, no outro dia ele tem paz interior? Tem. Então as coisas do mundo não traz paz. As coisas de Deus, sim. Somente Deus pode preencher o coração humano. Mesmo vocês que são apaixonados no namoro, no noivado, aquela paixão profunda, aquele desejo que chega logo ao casamento, para você viver com a pessoa que você ama, isso não é tudo. Nem o marido nem a esposa pode preencher o coração um do outro totalmente. Pode ser caminho para ser preenchido com Deus. A esposa que ora para o marido que ora pela esposa, os dois que buscam na adoração do Santíssimo uma resposta para as suas dificuldades, aí sim, o casamento é um caminho para preencher-se de Deus. Mas quem casa só pelo prazer, eu não aguento esperar, porque nós não temos relação no namoro, é o certo que deve ter, e fica aquela loucura. Eu lembro de um casal em Uruaçu, que eu acompanhei 4 anos e 8 meses o namoro deles. Eu sempre gosto que os meninos casem logo depois do primeiro ano, 1 ano e meio de namoro, já dá para conhecer, é hora de pensar no casamento. Namoro comprido não é bom. Mas eles tinham dificuldade para casar por causa da economia. Foram arrumando. Casaram os 2 virgens. Uma tentação. Às vezes ele dizia, às vezes no nosso namoro a gente tem que separar e correr um para casa, outro para outro, para não poder ter o pecado. Passados 1 mês e meio do casamento que eu fiz, aí tive a oportunidade de conversar com eles, eu perguntei, como estão as tentações que vocês tinham? Acabaram. A tentação acabou, agora é normal. É assim mesmo, é assim vocês que são casados? Aquela loucura, não era? Aquela tentação medonha no namoro? Casa, depois acaba. Fica normal. Então a gente precisa aprender, tentação não pode ser obedecida porque não enche o coração. Enche só a carne. E aí quem vive da carne, vive daqui para baixo. É o estômago, comida e bebida, mais embaixo o sexo e do lado do sexo o dinheiro no bolso. Quem é da carne vive assim. Agora, quem é da alma, coração, sentimentos e inteligência, é diferente. Aí você, a cabeça e os sentimentos e o pensamento devem controlar o restante do corpo. Controlar a castidade, controlar o apego ao dinheiro, controlar a comida, a bebida, é isso. Mas, meus irmãos, além das 3 virtudes teologais, nós temos 4 virtudes cardeais. As virtudes cardeais, fundamentais para uma vida madura e santa, devem ser observadas por nós. Será que a gente sabe quais são as virtudes cardeais? Alguém sabe? Hoje não se fala muito da... Você sabe, irmã? Hã? Você sabe? Vamos lá. Justiça, prudência, fortaleza e temperança. Vamos repetir. Justiça, prudência, fortaleza e temperança. Essas 4 virtudes são fundamentais para a gente viver as 3 virtudes teologais. Vamos lá. A primeira virtude cardeal é a prudência. Saber escolher o bem e evitar aquilo que destrói a alma. Olha como é fácil. O que é a prudência? Você tem 2 caminhos diante de você, o caminho do mal e o caminho do bem. Quem é prudente escolhe qual caminho? Do bem. E o imprudente? Do mal. As pessoas imprudentes. Então nós precisamos, como cristãos, guardar a prudência,
Um homem casado, uma mulher casada, não pode começar a flertar com pessoas outras fora do casamento. Prudência. Eu me lembro uma vez, um coordenador de um grande serviço na minha paróquia, isso já faz uns 35 anos, ele deu um testemunho na igreja dizendo que nunca ia trair a mulher. E depois, quando ele chegou na sacristia, que veio comigo, eu falei, qual foi o seu testemunho? Nunca vou trair minha mulher. Eu dei um tapa na boca dele. Taf! Igual o Padre Pio fazia. Taf! O que é isso? Engole essa palavra. Engula. Você nunca pode falar isso. Nunca. Você tem que falar, eu vou lutar a vida toda, mas não dizer nunca. Ele ficou 15 dias sem conversar comigo. Depois voltou a conversar, meio frio, mas 3 meses depois ele entrou na minha sala chorando. Ele era vendedor, foi atender um grande supermercado, uma rede de supermercado, e a esposa do dono tinha ficado viúva nova ainda. E ele um cara bonitão, e ela também, e a viúva carente, falou com ele, vamos comigo no estoque para a gente ver o que a gente precisa realmente notar aqui para pedir. Naquele tempo era tudo na mão as coisas, hoje é tudo o dono da loja já sabe tudo o que tem, que não tem, né? Ele não precisa nem sair do banco. Foram, aquele estoque enorme, maior que essa igreja, umas 2 vezes, mercado imenso. Só os dois, lá no meio das prateleiras, ela disse, eu quero ficar com você. E agarrou ele, e ela muito bonita, ele teve a tentação de dar o beijo. Quando foi para dar o beijo, ele lembrou do tapa que eu dei na boca dele, ele afastou, empurrou e saiu fora da mulher. Aí chegou lá e foi falar comigo. Se eu não tivesse dado o tapa na boca dele naquele dia, que é um irmão que eu amo muito até hoje, ele tinha traído a mulher com aquela mulher. Teria sido a desgraça da vida dele. Falta de prudência. Prudência e canja de arroz não faz mal para ninguém. O jovem prudente pensa antes de agir. Olha como é importante isso. Minha mãe, quando estava para morrer, eu tinha 12 anos, quando ela morreu, estava começando a entrar maconha em Campinorte. Já tinha lá uns jovens cabeludos, com aquelas calças de boca de sino, com aquele cintão grande, imitando os Beatles, essas coisas, e já estava pitando maconha. Eram meus colegas de escola. E minha mãe um dia falou, você nunca vai usar esses pitos, esse cigarro que eles usam, que isso é droga, isso é uma coisa do demônio. Minha mãe morreu e eu fiquei meio com as asas soltas. E um dia lá com eles, resolvemos sair lá, fazer sair fora lá para uma festinha, e na reuniãozinha, se chamou para reunião para o baseado, cada um fumando na maconha, chegou em mim, eu peguei o pito e lembrei da minha mãe. Passei adiante. Quase que eu comecei a pitar maconha. Talvez se eu tivesse começado, eram 5 colegas maconheiros. Sabe quantos que estão vivos? Nenhum. Todos já morreram. Um morreu de acidente, estava drogado. Outro morreu de overdose. Um de tanto fumar maconha e usar cocaína, ficou doido da cabeça, suicidou. E o outro teve um ataque fulminante por causa de droga, coração. A droga mata. Quem está usando esses baseados aí é bom pensar. Também o cigarro também mata. A cachaça mata, os vícios matam. Quem tem a prudência jamais vai cair nas artimanhas dos vícios. Saber evitar aquilo que destrói a alma, que destrói a vida, o pecado, as coisas mundanas, gente. Vocês imaginam se eu tivesse aqui uma lupa espiritual para olhar as imprudências que vocês já tiveram, homens e mulheres aqui, muitas imprudências. Você está com o celular na mão, a tentação de ver pornografia. Cuidado, que a imprudência te leva, e depois você vicia e não sai disso mais. O jovem prudente, repito, pensa antes de agir.
A segunda virtude cardeal, a justiça. Dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. Eu dou a Deus o meu dízimo, a minha oferta. Eu dou a Deus o meu trabalho na igreja, a minha oração, a minha adoração, porque além do dízimo material, a gente deve dar o dízimo do tempo para Deus, visitando o Santíssimo, rezando o terço na casa das famílias afastadas. Vocês jovens podem fazer isso. Na igreja, visitar jovens que não estão vindo na igreja, que foram batizados, que afastaram da igreja até receber a crisma. Convida para rezar um terço na casa do jovem, envolve o pai e a mãe, leva a palavra de Deus, uma leitura bíblica, para ajudar as pessoas a voltarem para Deus. Isso é justiça. Católico que nunca faz nada para Deus, está pecando contra a justiça. Você não está dando a Deus aquilo que é de Deus, inclusive o dízimo. Porque tem muitos católicos que é contra o dízimo. O dízimo. Quem não é dizimista aqui, que é contra o dízimo, eu faço um desafio para você. Você vai rezar Malaquias 3:10 durante 3 meses, até você decidir devolver o dízimo. E quando você começar a devolver seu dízimo, responsavelmente, a princípio o dízimo é 10% daquilo que você ganha livre. Você vai fazer a experiência de devolver o dízimo 4 meses. Com fé. Não é devolver e consagrar seu dízimo durante 4 meses. Se dentro do seu coração não mudar alguma coisa, você volta no Padre Zé e fala: o bispo falou que se eu não mudasse nada, se nenhuma coisa diferente acontecesse dentro de mim, que o senhor ia me devolver meu dízimo. E o padre vai devolver o dízimo para você e você não vai ser dizimista. Meu pai era um homem ignorante. No final da vida se converteu, ficou bom. Ignorante. Falava muito dos padres, mas sempre respeitava os padres quando ia na nossa casa. Todo ano ele dava um bezerro lá para a capela de Alto Horizonte, hoje é paróquia. Outro bezerro lá para a capela de São Sebastião em Nova Iguaçu, hoje é paróquia também. E dava um bezerro lá para a capela de Campinorte, que hoje também é paróquia, tudo era capela de Uruaçu. Todo mês ele dava. Já, os primeiros que nasceram já deixavam, porque os feceiros vinham pedir, ele dava. Deus já estava abençoando ele. Mas quando foi para mim para o seminário foi uma briga. Negou a minha herança da minha mãe, que eu larguei para lá, dei para meus irmãos. Muita ignorância. Depois o banco quebrou ele. Quando eu fiquei padre, eu tinha que tirar do meu salarinho de padre para ajudar ele e minha madrasta nas despesas. E aí meus irmãos foram melhorando de vida. E o mais velho um dia, sabendo da situação que ele estava lá em Campos Verdes, um supermercado lá, tinha uma igreja protestante na frente, ele vendeu tanto coisa fiada para aquele povo daquela igreja, e ninguém pagou ele. Minha madrasta tem uma caixa de notas de fiado até hoje guardada debaixo da cama dela lá, esperando que esse povo venha pagar. Muitos até já morreram. E meu pai na ignorância. Aí meu irmão fez ele vender aquela coisa dele lá, vendeu e comprou em Porongatu, deu condição para ele começar um trabalho novo. Mas meu irmão foi duro com ele: o senhor vai devolver o dízimo. E deu uma explicação bíblica para ele, ensinou para ele o que era o dízimo. Passou uns dias, ele resolveu, Deus tocou o coração dele, passou a devolver o dízimo. Prosperou, nunca faltou mais as coisas, melhorou com a minha madrasta, melhorou na educação dos filhos, era muito egoísta, melhorou, abriu o coração, começou a visitar os velhos, vizinho lá, sempre ele visitava, rezando o terço com os velhos. Não gostava de ir para outras coisas, não quis ir para o ECC, não quis ir para pastoral nenhuma, mas devolvia seu dízimo, ia à missa todos os domingos e visitava os doentes. E aí confessou que minha mãe, no dia quase na morte, disse: meu filho, reza para o seu pai, porque ele confessou na marra no dia do casamento, já tinha uns 14 anos atrás,
porque a mãe dele, a sua avó, fez ele confessar. E depois casou a segunda vez, um padre da teologia da libertação, que não importava com nada, nem confessou ele. Ainda deu comunhão para ele em pecado. Depois, abriu-se o coração, falou para mim: meu filho, eu tenho que abrir minha alma, eu tenho que confessar contigo. Então fui confessar meu pai, é uma confissão longa. Depois fui conhecer Padre Pio, fui conhecer Padre Pio depois, e São Padre Pio também foi assim com o pai dele. Aí revelei para ele os pecados mais graves que ele tinha, que ele não estava confessando. E meu pai cresceu a partir do dízimo. É a justiça, dar a Deus aquilo que é de Deus. Tem muitas pessoas, empresárias poderosas, que devolvem o dízimo. Tem um empresário que é muito firme no dízimo, desde quando pequeno, lá começando do nada lá comigo na paróquia, é sempre fiel no dízimo. Tanto que quando ele mudou de Uruaçu para Goiânia, o padre assustou, queria saber se aquilo não era dinheiro de lavagem de dinheiro, né? Aí ele mandou ele telefonar para mim. O padre me conhecia, me telefonou, eu falei: não, o dízimo dele é isso mesmo. E engraçado, quando ele foi dar o dízimo naquela paróquia, o padre estava deixando o ministério para casar. Aí alguém disse: mas você vai continuar dando o dízimo? O dízimo eu dou para a igreja. O que vão fazer com o dízimo, isso é problema de quem vai fazer, com Deus. É isso mesmo. Você devolve o dízimo, não é para você querer ordenar o que vão fazer com o seu dízimo. Doa o dízimo, consagra seu dízimo com amor e basta. Não precisa mais nada. Então, quem quer ser justo tem que ser justo com Deus e com o próximo. Uma pessoa justa não vive na mentira, mentindo para os outros, cometendo homofobia, racismo, crimes, não. Não vive enganando ninguém, não vive explorando os outros. As pessoas trabalham com você, você é justo. E se você vai trabalhar também com as pessoas, você é justo no seu trabalho. Que hoje tem muita gente que quebra os seus patrões por causa da injustiça e do roubo. Que coisa triste. A terceira virtude cardeal, qual é? É a fortaleza. Não é a capital do Ceará. Mas eu creio que o nome da capital do Ceará tenha sido dado no tempo ainda do Império por causa da virtude da fortaleza, que promove em nós a coragem para permanecer firme no bem. Outro dia eu encontrei um idoso, pobre, viúvo, há 30 anos, nunca arrumou outra mulher, cuidou dos filhos. E eu perguntei para ele: o senhor tem o rosto de quem nunca recebeu cobrança na porta? E a filha dele mais velha: nunca. Firme. Nunca fez nada errado, sempre na prudência e contando com a fortaleza do Espírito Santo para não fazer as coisas erradas. Porque quem tem a virtude da fortaleza, ele resiste o quê? Às tentações, aos vícios, às pressões do mundo e às ideologias que tentam destruir a fé cristã. O que é ideologia? São essas ideias terríveis que promovem aborto, ideologia de gênero, perseguição religiosa. Nós estamos vivendo agora um tempo de perseguição religiosa também no Brasil. O Frei Gilson está sendo perseguido porque fala a verdade. Se eu fosse pregar para vocês aqui as verdades morais da igreja e depois o pessoal assistindo, eles iam me processar e até me prender, porque hoje você não pode mais falar a verdade. Você tem que ir falando aquilo que é possível falar. Mas se você pregar aquilo que a palavra de Deus ensina para a nossa felicidade eterna, você vai ter problema. Porque essa gente de ideologia comunista, essa gente não tem fé, é contra Deus, é contra a igreja, é contra a família conservadora, é contra os valores familiares, é contra
a propriedade privada, vive aí tomando as terras dos outros. Meu irmão está lá no Pará, sofrendo lá com os fazendeiros, amigos dele lá, porque querem tomar as terras deles. Essa é a gente que não tem fé, não tem respeito, não tem virtude, não tem nada. Então a gente precisa ter fortaleza. Vocês, meninos e meninas que vão entrar na faculdade, cuidado, muito cuidado com essas ideias. Eu estou falando um pouquinho mais, mas o bispo tem direito de falar um pouco mais. O padre Zé não, tem que falar mais curto. Mas eu venho de vez em quando, mas eu preciso falar desses temas. Ou vocês estão cansados, eu tenho que parar. Posso continuar? Sinceramente, vocês estão falando a verdade? Sim, então vamos continuar. Então nós precisamos resistir a isso, gente. Porque muitos querem o quê? Uma igreja sem conversão. Eu vou à igreja, mas lá fora eu faço tudo que eu quero. Faço aborto, vivo uma vida depravada, sexo livre. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer a conversão nossa. Sem cruz e sem santidade é o que o mundo quer que nós vivamos. Mas Jesus continua chamando o seu povo para a vida nova que vem da cruz. A Igreja Católica, o cristianismo católico é o cristianismo da cruz. Sem passarmos pela cruz, nós não chegaremos à ressurreição. Eu peço a alguém que está lá atrás para fechar a banda de cada porta, porque o sol está batendo no vidro do carro e me atrapalhando aqui. Senão eu tenho que ficar, daqui a pouco eu estou lá embaixo. Porque o sol vai andando, ele não para, né? Obrigado, irmão. Agora sim eu posso ficar tranquilo aqui, para terminar. Então nós precisamos entender isso, gente. Isso nós precisamos entender. E a quarta virtude, terminando aqui sobre as virtudes, é a temperança. Aprender o equilíbrio interior. Vivemos numa sociedade dos excessos. Excesso de consumo, de vícios, de sensualidade, de orgulho e de egoísmo. O Espírito Santo nos ensina, queridos crismandos, o domínio de si, dominar a si mesmo. São Basílio Magno, no século IV, um dos grandes padres da igreja, dizia que o Espírito Santo restaura o paraíso dentro da alma humana. Eu preciso que vocês repitam essa frase para não sair. O Espírito Santo restaura o paraíso dentro da alma humana. Novamente, o Espírito Santo restaura o paraíso dentro da alma humana. Dentro de nós tem uma saudade do paraíso, do Éden, de Adão e Eva, que foi perdido por causa do demônio. Todo mundo tem saudade. Nada preenche o nosso coração. Você é pobre, você consegue uma bicicleta. Você quer mais, você vai em uma moto, você quer mais, você consegue o carro, consegue uma casa, consegue 2 casas, você consegue uma fazenda, 2 fazendas, você não quer, você quer mais. Até você querer um avião, você compra um avião pensando que agora acabou a vontade. Não, mas aí vem outra coisa, você tem que comprar um avião melhor, aí vem outra tentação, você vai ficando muito rico. Não, eu quero fazer um passeio de nave espacial. Aí você faz o passeio e a angústia não acaba. Porque dentro do coração humano tem algo que só Deus preenche. Só os adoradores têm essa graça. Quando a pessoa vive no Espírito, ela começa a recuperar no seu interior a beleza perdida pelo pecado. E aí tem tantos jovens que largam tudo a riqueza para seguir São Francisco de Assis, que é pobre. E hoje no mundo, nós precisamos urgentemente de homens e mulheres espiritualmente renovados. Homens e mulheres de Deus. Há muita violência, há muita corrupção nesse governo, nessa situação que nós estamos vivendo, desonestidade, destruição das famílias, a perda dos valores morais. Muitos querem um cristianismo sem conversão. É impossível agradar a Deus e ao mundo. É impossível ser convertido a Cristo e também convertido ao mundo. Não tem jeito.
Sem cruz e sem santidade a gente não vai para o céu. Mas Jesus continua chamando o seu povo para a vida nova. No Santo Evangelho, já caminhando aqui para o fim, Jesus envia os discípulos em missão. Ide fazei discípulos, meus, todos os povos. A igreja, gente, existe para evangelizar, para ser Cristo nesse mundo. E a nossa diocese de Formosa, como já falei no início, vive agora a preparação para o seu jubileu, e este ano é o ano da evangelização, é o ano do querigma. Nós queremos apenas dizer, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. Vocês que hoje recebem o Espírito Santo na crisma, não parem de serem católicos, firmes, quentes, não católico morno. Vocês lembram os antigos, quando o menino fazia muita misturada, comia porcariada, uma coisa atrás da outra, ficava com o estômago ruim, dava dor de cabeça, aquela dor de cabeça aguda. O que a mãe fazia? Pegava uma água morna, esmagalhava ali uma folha de mamão naquela água morna e bebe. E quando bebia, vomitava tudo a pudriqueira. Aí sarava. Água morna. Gente morna, lá no Apocalipse, Jesus fala, eu vomito. Deus vomita quem é morno. Não tenham vergonha de serem católicos. Não tenham vergonha de ser gente que reza. Não tenha vergonha de vir à missa aos domingos, de fazer a confissão, de escutar a palavra, de ler a Bíblia. O jovem que vive unido a Cristo possui uma força dentro do coração que o mundo não consegue destruir. Pode passar por onde for, ninguém vai destruir a fé. Eu quero aqui agradecer profundamente aos nossos catequistas da paróquia. A catequese é um verdadeiro ministério dentro da igreja. Quantas vezes vocês evangelizam silenciosamente, com paciência e amor, ajudando tantas pessoas a encontrarem Cristo lá na catequese. Quero agradecer também às famílias. Nenhuma catequese substitui completamente a vida dentro de casa. Os filhos precisam ver os pais rezando, perdoando, trabalhando honestamente e vivendo os valores cristãos. E nessa solenidade da ascensão do Senhor, nós olhamos para o céu, sem fugir das responsabilidades aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. Cristo, meus irmãos, sobe ao Pai para abrir-nos o caminho para o céu, para a eternidade. Mas deixa-nos neste mundo para realizar a missão de transformação da nossa sociedade pela força da nossa fé no Evangelho. Que São João Batista, padroeiro desta paróquia, interceda por todos vocês. Que Nossa Senhora proteja os crismandos, o Henrique, que vai ser batizado, e suas famílias. E que o Divino Espírito Santo desça poderosamente sobre esta paróquia, sobre o Padre José, sua mãe, que vive com ele, sobre as lideranças dessas paróquias, renovando os corações da nossa cidade de São João, fazendo nascer muitos santos na Igreja de Deus. Veni Creator Spiritus, ad maiorem Dei Gloriam. Amém.